Fala, meus amores! Boa noite, boa noite. Aqui estamos. Iremos mostrar que você pode gabaritar qualquer prova de raciocínio lógico. E, meus amores, esse é o nosso lema, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Galera, a gente prorrogou, né? Até o dia 18, o nosso curso lá, Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. Galera, tá muito show. 2 anos de acesso, tá? A gente prorrogou lá. Você pode adquirir cada um separadamente e ainda tem um descontão a mais se quiser adquirir o combo. Então, ó, vai aí no nosso site e joga duro que você vai gabaritar qualquer prova de concurso. Vem comigo. Tá aí, gente. Questõezinhas. Baixa o material aí e deixem o like. Questãozinha, galera. Agora, ó, super recente da prova do TJ Pernambuco. Analise a figura abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o número que deve aparecer na ponta vazia da estrela, ó. Ele quer esse número. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui em ordem crescente, tá? 5, 9, 16, 29. Ele quer aqui o próximo. Galera, toda vez que você pega sequência de números, você pensa lá nas 4 operações. Eita, o que é que ele está fazendo de um para o outro? Está somando quanto? Está multiplicando quanto? Está subtraindo? Está dividindo por quanto? E às vezes eles colocam até mais de uma operação. Se você olhar aqui, ó, do 5 para o 9, ele dobrou e tirou 1. Professor, como assim dobrou e tirou 1? O dobro de 5, 10, tirou 1, 9. Vamos olhar agora aqui, ó, do 9 para o 16. O que foi que aconteceu? Ele dobrou e tirou 2. Quanto é o dobro de 9? 18. Tirou 2, 16. Ah, professor, então vamos ver a lógica agora aqui. Do 16 para o 29, ó, ele dobrou e tirou 3. Ó, o dobro de 16, 32. 32 menos 3, 29. Careca, professor. Então ele tá, ó, dobrando e tira 1. Dobrando e tira 2. Dobrando e tira 3. Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai o quê? Dobrar e tirar 4. Quanto é o dobro de 29? 58. E 58 que tira 4 vai ficar em quanto, gente? 54. E 54 aí como resposta, letra A. Inclusive, a gente já tinha respondido uma questão dessa natureza da IBFC 2025. Por isso que é importante você estudar o seu inimigo. Na que a gente fez era assim, ó. Triplica, tira 1. Triplica, tira 2. Triplica, tira 3. Aí seria triplica, tira 4. Aqui, no lugar de triplicar, ele colocou dobrou. Vamos embora. Galera, questãozinha número 2, ó. Também do TJ Pernambuco. Se eu sou alto, então meu irmão também é. Considerando verdadeira a proposição composta apresentada, não é correto afirmar que os valores lógicos das duas proposições simples podem ser... Galera, veja, essa questão aí, ó, é uma questão
dada. Você não poderia chegar na hora da prova e errar essa questão. Porque veja, ó, o se então, né? Isso aqui é o conectivo se então. Ele está dizendo que essa frase é verdadeira. O se então, ó, o se então pode ser verdadeiro, ó, pode ser verdadeiro nessas três situações. Ó, nessas três situações. Beleza? Tranquilo? O sim, então, ele pode ser verdadeiro nessas três situações. Então, esses valores aqui, essas proposições, eu sou alto e meu irmão também é, elas podem assumir. Só não pode assumir quem, gente? A Vera Fischer. Porque a Vera Fischer vai dar o quê? Vai dar falso. Ó, tá aqui, ó, na tabelinha do tio. Tá vendo aí em laranja? Ela só não pode assumir essa valoração, ó. Porque se ela é o quê? Verdadeira, ela pode assumir aqui, ó. Ó, essas duas, essa de cima. Ela só não pode assumir essa aqui. Ela só não pode assumir o quê? A primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Porque aí ela ficaria falsa. Ou seja, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Letra C. Tranquilo? Porque, gente, ele quer, ó, ele quer aí na questão, ó, ele quer aí na questão o que não é. E aí veja, ó, e aí veja, o que ele aqui, ó, não pode assumir é esse aqui, ó. Aqui ser verdadeiro e aqui ser falso. Porque aí vai ficar quem? A Vera Fischer. A Vera Fischer. Então, ó, o primeiro verdadeiro e o segundo falso, ó, letra C. Essa ela não pode assumir. Tranquilo? Então, como ele disse que a proposição é verdadeira, pode assumir qualquer uma dessas três situações. E aí ele diz, considerando verdadeira a proposição composta apresentada, não é correto afirmar que os valores lógicos podem ser, então, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Porque se fosse essa combinação, ela não ficaria verdadeira. Tranquilo? Beleza, só alegria. Vamos para a próxima. Questão 3, ó. Uma questão agora, ó, super recente da banquinha Sebrasp. Em relação a aspectos de lógica proposicional atinentes à proposição P, e ele dá a proposição P, a tabela verdade de P possui 16 linhas. Um monte de gente caiu nessa questão, ó. Como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n, ó. Professor, o que é esse n? O n, gente, é o número de proposições simples distintas. E aí, galera, vamos olhar aí quantas proposições simples distintas você tem. Primeiro, não houve resposta. Aqui, a resposta foi negativa e a outra, o futuro da organização estará ameaçado. Aí muita gente diz, professor, mas aqui houve resposta. Galera, toda vez que tem uma frase e a sua negação, você conta como uma só.
Porque a negação de uma proposição, ela não altera na quantidade de linhas da tabela. Então, se chegasse na prova e tivesse lá, ó, Sormani é professor, Sormani não é professor, você só contaria uma vez. Beleza? Então, na verdade, aqui eu só vou contar o quê? A resposta negativa e o quê? O futuro da organização estará ameaçado. Eu só tenho 3. 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. E quantas linhas são? 8. Ele disse que possui quantas? 16. Item errado. E muita gente chegou na prova e marcou 16. Então, ó, eu podia contar só essa aqui, ó, e não contar essa. O que você tem que entender é, se tiver uma frase e a sua negação, você só vai contar uma única, tá? Porque, ó, se eu olho essa garotinha aqui, ó, não há resposta, a resposta é a negação. Eu não posso contar uma proposição e a sua negação na hora de calcular o número de linhas, beleza? Tem lá, não fui à praia, fui à praia. Você só conta uma. Tranquilidade, gente? Beleza, então são 8. Muita gente aí contou como 4, né? E aí na hora, quando substituiu, daria 16, né? Se fosse 2 elevado a 4. E muita gente marcou correto e esqueceu desse detalhe. Vamos embora. Questão 4. Ó, considere a seguinte sequência formada a partir de certo padrão, cujos 11 primeiros elementos são mostrados a seguir, ó. 10, 32, 5, 27, 9, 31, 4, 26, 8, 30 e o 3. Galera, esse é o 11º, né? Porque ele não diz que são os 11 primeiros. Aí vem o 12º, 13º, 14º, o 15º, o 16º, o cara que está na posição 17 e o cara que está na posição 18. É isso que ele quer. Galera, sempre que você vai olhando de um elemento para o outro e não encontra uma lógica, você sai pulando. Você sai pulando. Porque se você for aqui, ó. Daqui para aqui aumentou 22. Depois diminuiu 27. Depois do 5 para o 27 aumentou 22. Aí do 27 para o 9, o que foi que aconteceu? Aqui já caiu 18. Aí do 9 para o 31 aumentou 22. Só que do 31 para o 4, aqui diminuiu quanto? 27. 27. Aí você poderia aqui, ó. Daqui para aqui aumentou 22. Mas daqui para aqui, o que aconteceu? Caiu quanto? 18. Aí o cara, meu Deus do céu, que lógica da gota é essa que está acontecendo? Vai dar trabalho de você ficar analisando. Daqui para aqui aumentou 22. Aí daqui para aqui caiu 27. E aí, galera, ó, o cara pode pensar assim, né? Ó, aumenta 22, diminui 27. Aumenta 22, diminui 18. Aumenta 22, diminui 27. É? Aumenta 22, diminui 18. Aumenta 22, diminui quanto? 27. Gente, deu certo essa lógica? Deu, não deu? Deu. Tá sempre o quê? Aumenta 22, diminui 27.
Aumenta 22, diminui 18. Aumenta 22, diminui 27. Aumenta 22, diminui 18. Então agora, vamos lá. Aumenta 22, vai ser 25. E agora vai diminuir quanto? Vai diminuir 18. Então dá 7, né? Dá 7. Depois, aumenta 22, dá 29. E agora? Diminui 27. 29 menos 27, 2. Aumenta 22, dá 24. Só que agora diminui 18, né? 24 menos 18, 6. E agora? Aumenta 22. Vai ficar aqui, hein, gente? 28. Letra B. Galera, você pode fazer essa questão por mais de uma lógica. Podia fazer isso aí de uma outra maneira. Tranquilo? Mas bateu certinho, né? Aumenta 22, tira 27. Aumenta 22, tira 18. Aumenta 22, tira 27. Aumenta 22, tira 18. E assim sucessivamente. Vamos embora. Galera, questãozinha aí, ó, de número 5. Olha o que ela diz. Foi instaurada uma comissão de sindicância para apurar a responsabilidade administrativa decorrente de uma falha de segurança na tesouraria municipal. O cofre permaneceu aberto após o expediente e apenas 4 servidores, Alice, Bruno, Carlos e Daniela, estavam no local. A investigação estabeleceu 2 premissas fundamentais. Apenas um dos 4 servidores foi o responsável pela falha, né? O culpado. Apenas um dos 4 servidores prestou depoimento falso, o mentiroso. Só tem um mentiroso, né? Os outros 3 disseram a verdade, ou seja, dos 4 servidores, um mente e 3 falam a verdade. Em seus depoimentos formais, eles declararam. Alice disse: eu não deixei o cofre aberto. Bruno disse: foi a Daniele quem deixou o cofre aberto. Carlos diz: o Bruno está dizendo a verdade. Daniela diz: o Bruno está mentindo. Com base na análise lógica, quem deixou o cofre aberto foi. Galera, veja. Inclusive, a gente está gravando essa parte e vai entrar no nosso curso. Só existem 3 tipos de questões de verdades e mentiras. Uma é essa. Eu sempre digo, ó, todo probleminha de verdades e mentiras, veja se alguém chama o outro de mentiroso. Porque se alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Guarda isso na mente. Ó, Daniela disse que Bruno mente. Então, ó, ou Dani mente, ou Bruno mente. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. E veja, ou o mentiroso aqui é Dani, ou o mentiroso é Bruno. Ou o mentiroso aqui é o Bruno, ou a Daniela, que eu estou chamando de Dani. Os outros estão falando a verdade. Com certeza, ó, vê, Carlos está falando a verdade. Carlos está falando a verdade. E Alice está falando a verdade. Porque ou o mentiroso é Bruno, ou o mentiroso é Dani. Porque quando um chama o outro de mentiroso, um dos dois mentem. Só que, galera, vamos lá.
só tem um mentiroso. E a gente já sabe que é o Daniel ou Bruno. Então, Alice, por exemplo, e Carlos, eles vão estar falando o quê? A verdade. Vamos lá. Alice disse, eu não deixei o cofre aberto. Olha, como é verdade, ela de fato não deixou o cofre aberto. Então, Alice já está fora. Carlos disse, o Bruno está dizendo a verdade. Ó, gente, isso é uma verdade. Pô, se o Bruno, se o Carlos disse que o Bruno está dizendo a verdade, é porque ele está dizendo mesmo. Já que Carlos fala a verdade, né? E o que é que Bruno disse? Foi a Daniela quem deixou o cofre aberto. Então, de fato, ó, foi Daniela. E galera, além de Daniela ter aberto o cofre, ela é a mentirosa. Por quê? Porque Carlos disse que Bruno está dizendo a verdade. E como Bruno disse que foi a Daniele quem deixou o cofre o quê? Aberto, então, de fato foi Daniela quem deixou o cofre o quê? Aberto. Tranquilo? E ó, Daniela disse, ó, o Bruno está mentindo, mas a gente já sabe que Bruno ele fala a verdade. Então quem mente também é quem? É Daniela. Além de mentir, ela deixou o cofre o quê, gente? Aberto. Então, toda questão que uma pessoa chama a outra de mentirosa, ou a mentirosa é quem acusa, ou quem foi acusada. Como Daniela chamou Bruno de mentiroso, um dos dois é um mentiroso. E aí a gente preveu que o quê? Que Alice e Carlos estavam falando a verdade. E Carlos disse, o Bruno está dizendo a verdade. Então, de fato, o Bruno está dizendo a verdade. E Bruno disse que foi Daniela. Então, foi Daniela. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí de dado. Gente, é isso. Por aqui ficamos. Galera, deixa o like, curte, compartilha e aproveita a promoção do curso até o dia 18. A gente só estendeu até o dia 18. E é isso. Por aqui ficamos. Comenta aí, deixa o like. Isso é muito importante. Gente, segue lá o Instagram do Exatas para Gabaritar. Muita coisa boa, muitas dicas todos os dias. Beijão, valeu, fui!